Boa noite, bem-vindo a mais uma gravação do vídeo e hoje entendemos sair um pouco do direito civil para falarmos sobre o direito criminal, concretamente sobre os crimes particulares, semipúblicos e públicos, a marcha processual. Como que funciona a dinâmica processual dos crimes particulares, semipúblico e os crimes públicos. Ao iniciar a apresentação desse tema, começamos com o número 1 do artigo 59 da Constituição da República de Moçambique, que diz: na República de Moçambique todos têm direito à segurança e ninguém pode ser preso e submetido a julgamento senão nos termos da lei. Significa que todos os cidadãos têm o direito de se sentir seguro e de circular livremente e apenas podem ser sujeitos a julgamento se previamente aquela infração estiver contida numa determinada lei que a considere como crime. E o artigo 60, número 1, que diz: ninguém pode ser condenado por ato não qualificado como crime no momento da sua prática. Reforça o número 1 do do artigo 59 da Constituição da República de Moçambique, em que só é considerado crime aquele ato pelo qual consta numa lei no momento da prática do mesmo. Caso contrário, não é. A par disso, nos leva aos tipos de crimes. No nosso ordenamento jurídico criminal, temos 3 tipos de crimes: crimes particulares, crimes semipúblicos e crimes públicos. Comecemos com os crimes públicos. Crimes públicos são aqueles em que qualquer indivíduo da sociedade, quando tiver a informação ou a notícia do crime, pode denunciar a autoridade competente. Esses são crimes públicos. Não depende da pessoa que sofreu aquela violação do direito ou aquele crime para poder denunciar. Qualquer um. Temos exemplo desse tipo de crime, os crime de violação previsto no artigo 201 do Código Penal. Crimes, aqui se chama de alguns exemplos, não vamos enumerar todos, mas apenas alguns exemplos. O crime de violação, o crime de prostituição do artigo 214, o crime de homicídio do artigo 159, o crime de envenenamento do artigo 162 e os crimes de corrupção que inicia no artigo 425 e seguintes, todos do Código Penal, aprovado pela Lei 24/2009 de 24/2019, aliás. Lei 24/2019 de 24 de dezembro, este que é o atual Código Penal. Então, esses são alguns exemplos dos crimes públicos. Então, como distinguir que estamos em face de um crime público? Um dos aspectos é a moldura penal abstrata a ser aplicado para aquele crime. A essência dos crimes públicos sempre tem uma moldura penal abstrata mais elevada. Este é o primeiro elemento característico dos crimes públicos. Os crimes começam de 2 anos para cima, na maioria deles. Podemos ver, por exemplo, o artigo 201 que nós citamos aqui, o crime de violação, diz o seguinte: quem tiver cópula, coito anal ou oral, introdução vaginal ou anal com partes do corpo ou objetos com qualquer pessoa de um ou de outro sexo, contra sua vontade, por meio de violência física ou de veemente intimidação, ou achando-se a vítima privada do uso da razão ou dos sentidos, comete o crime de violação e é punido com a pena de prisão de 2 a 8 anos. Então, é isso que nós estamos a dizer. Por exemplo, tem o crime do artigo 162, envenenamento. Quem cometer o crime de envenenamento é punido com a pena de prisão de 20 a 24 anos. O mesmo equiparado ao crime de homicídio. Então, um dos elementos característicos dos crimes públicos é este. A moldura penal é de 2 para cima. 2, 4 e em diante. O segundo elemento é que a denúncia desses crimes públicos não depende da pessoa
ofendida. Qualquer pessoa da sociedade que tiver informação pode denunciar. Terceiro elemento que nos caracteriza estarmos diante de um crime público é que a marcha do processo não obriga que a vítima ou o ofendido também aceite ou não o seguimento daquele processo. Ou seja, com a desistência do ofendido não implica o seguimento do processo. O crime público tem essas características também. O ofendido pode estar em paz com a pessoa do arguido, pode querer perdoar o arguido pelo crime que cometeu, mas devido à gravidade, à natureza, à marcha processual desse crime, não isenta o seguimento deste processo, porque ele perdoou. Não. Esta é a característica também dos crimes públicos. São 3 características que nós falamos. Crimes semipúblicos. Os crimes semipúblicos são aqueles cujo a sua marcha processual, o seguimento do processo, depende da queixa ou participação do ofendido. Então, esse é o primeiro elemento. Já não é qualquer indivíduo da sociedade que tiver conhecimento daquele crime que pode denunciar. Não. Aqui também já nem funciona a denúncia. Aqui funciona a participação ou a queixa. Mas esta participação ou a queixa deve ser desencadeada pela pessoa da ofendida. A pessoa ofendida é que deve participar, é que deve queixar. Este é o primeiro elemento. E podemos ver isto, por exemplo, no artigo 171, é um exemplo do crime semipúblico, que é o crime de ofensas corporais voluntárias simples, que diz: quem voluntariamente, com alguma ofensa corporal, maltratar alguma pessoa, não concorrendo qualquer das circunstâncias enunciadas nos artigos seguintes, é punido com a pena de prisão até 3 meses. Uma das segundas características dos crimes semipúblicos, a primeira é essa que nós dissemos, que a marcha, o desencadeamento do processo depende da queixa ou participação do ofendido. A segunda é que o próprio crime, o próprio artigo, a própria lei já diz quais são os requisitos para o seguimento do respectivo processo. Se estarmos diante de qualquer enunciação legislativa de que para a prossecução daquele crime depende da queixa ou da participação do ofendido, devemos estar cientes de que estamos diante de um crime semipúblico. Por exemplo, esse 171 do Código Penal, número 2, já diz: o procedimento criminal depende de queixa, salvo quando a ofensa seja cometida contra agente das forças e serviços de segurança no exercício de suas funções ou por causa delas. Aqui já muda de figura, para ser um crime público e não semipúblico, pela pessoa do ofendido, que são as forças de segurança, por aí. Então, o próprio artigo, a própria lei já diz qual é a marcha processual desse tipo de crime. E quando fala de queixa ou participação, já estamos diante de um crime semipúblico. E temos outro exemplo desses crimes, o artigo 195 do Código Penal, ameaça. Quem por qualquer meio ameaçar outra pessoa com a prática de um crime contra a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e a autodeterminação sexual ou bens patrimoniais, de forma a causar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de determinação, é punido com pena de prisão até 1 ano e multa correspondente. 3. O procedimento criminal depende de queixa. Então, chama a ver que sempre a lei já diz qual é o ritual para o seguimento deste processo. Então, quando isto acontecer, estamos diante de um crime semipúblico. Este é o segundo elemento. Terceiro elemento. Na maioria das vezes, os crimes semipúblicos, a moldura penal abstrata é de 3 dias a 2 anos. Na maioria das vezes, os crimes semipúblicos, a moldura penal é de 3 dias a 2 anos. Enquanto que nos crimes públicos, a moldura penal tem sido, o início tem sido de 2 anos, para lá. Mas semipúblico já não, é de 3 dias a 2 anos. Temos esse exemplo que já dissemos de 195. E também temos o exemplo do número 1 do artigo 250 também do Código
Penal, que é exemplo de crimes semi-públicos. Artigo 250, número 1. Violação de domicílio. Quem sem consentimento se introduzir na habitação de outra pessoa ou em pátios, jardins ou espaços vedados, anexos àquela habitação ou nela permanecer depois de intimado a retirar-se, é punido com pena de prisão até 1 ano e multa correspondente. Estão a ver a multa penal? 1 ano. 3 dias a 1 ano e multa correspondente. Então, não passa os 2 anos. Então, essa é a característica também dos crimes semipúblicos, cujo o procedimento criminal depende da queixa ou participação do ofendido. E, a parte disso, temos os crimes particulares. Crimes particulares, diferentemente dos públicos e semipúblicos, são aqueles em que, para o segmento do processo crime, depende da acusação particular do ofendido. Aqui já não é participação ou queixa, é acusação particular, porque são figuras totalmente diferentes. Posso no próximo vídeo trazer a distinção dessas figuras, o que é denúncia, o que é participação, o que é queixa, o que é acusação particular. Então, nos crimes particulares, para o segmento do processo crime, depende da acusação particular. Temos exemplo desses crimes, os crimes previstos, por exemplo, no artigo 252, devassa da vida privada, mas se forem cometidos pelo cônjuge, ascendente, descendente, adotado ou parente até a 3º grau da linha colateral do ofendido. Ou seja, se o agente do crime for o cônjuge ou companheiro do dono de fato, for um filho, for o pai, o tio, a tia, a sobrinha ou o sobrinho, que for a cometer o crime de devassa da vida privada, que é interceptar, gravar, captar, filmar vídeo, depois publicar com a intenção de denigrir a imagem da pessoa, nesses casos o crime é particular e depende da queixa do ofendido. Encontramos isso no artigo 255, número 2 do Código Penal, que diz: o procedimento criminal depende da acusação particular quando nos mesmos crimes o agente for o cônjuge, ascendente, descendente, adotado ou parente até o 3º grau da linha colateral. Então, nesses casos, o crime é de natureza particular e depende da acusação particular. E também temos outros exemplos desse tipo de crime, que é do artigo 233, que é o crime de difamação. O crime de difamação e injúria são os crimes clássicos particulares. São clássicos. Isso qualquer um tem domínio. Talvez só por não ter domínio já saber como distinguir entre difamação e injúria. Posso falar disso no próximo vídeo. Então, o crime de difamação também é particular. De injúria é particular. E se forem a ver, um elemento dos crimes particulares, para além de depender da acusação particular, a moldura penal abstrata desses crimes é até 1 ano e multa correspondente. Não chega aos 2. Enquanto nos crimes semipúblicos, a moldura penal abstrata chega até 2. Mas nos crimes particulares já não. A moldura penal abstrata, na maioria desses crimes, é até 1 ano e multa correspondente. Por exemplo, esse crime de difamação é punido com a pena de prisão até 1 ano e multa correspondente. O crime de injúria, do artigo 234, é punido com a pena até 6 meses. E o crime que nós estávamos a fazer menção do 252, quando praticado pelo cônjuge, companheiro, filho e tudo mais, devassa da vida privada, também é punido com a prisão até 1 ano e multa correspondente. Então, nesses casos, mesmo o crime de violação de domicílio, quando cometido pelo pai, filho, irmão, tio, tia, que já é o crime particular, também tem uma moldura penal abusada de 3 dias a 1 ano e multa correspondente. Então, estas são as características desses tipos de crime. E um outro elemento característico dos crimes particulares, para além de depender da acusação particular, a moldura penal abstrata de 3 dias a 1 ano e multa correspondente, que não chega aos 2 como os crimes sem público.
O terceiro elemento dos crimes particulares é que, com a desistência do ofendido, o processo é arquivado. Diferentemente dos crimes públicos e diferentemente dos crimes semipúblicos. Nos crimes semipúblicos também, com a desistência do ofendido, atendendo à gravidade do crime, pode o processo ser arquivado. E o ofendido paga aquelas multas todas ao tribunal e o processo é arquivado. O mesmo acontece com os crimes particulares. Mas a diferença é que nos crimes semipúblicos, para que a desistência do ofendido seja considerada procedente, vai depender da qualidade e gravidade do crime. Qualidade também da pessoa do ofendido, o tipo de crime, a gravidade, a publicidade que o crime teve. Apesar de ser semipúblico, se for tão grave, a detenção do ofendido pode não ter como consequência a extinção ou o arquivamento do processo. Mas nos crimes particulares já não. A desistência do ofendido, automaticamente, o processo é arquivado e o ofendido é condenado a pagar as multas respectivas. Pelo arquivamento do processo, claro. Obrigado. Espero ter ajudado. Não deixe de se inscrever no canal e também de compartilhar o vídeo e colocar em like. Queremos sugestões, quer sugestões positivas ou negativas, que as negativas vão ser no sentido de críticas, né? Que podem ser críticas positivas ou críticas negativas, e só assim que podemos crescer com o canal. E muito obrigado.